A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 7 e o versículo 24, eu convido a todos os irmãos para que meditemos nesse maravilhoso versículo, né? Versículo 24 e o 25. Como Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Agora, cabe uma pergunta, irmãos, a respeito de que Jesus se referia, né? O que Jesus se referia ao fato de praticarmos a sua palavra? Aí Jesus diz que nós seremos como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Correram o rio, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas não caiu porque estava edificada sobre o Cristo, né? A rocha eleita de Deus. Agora, que palavras são essas? Que, se por acaso nós praticando, primeiro confiando, né? Praticando de todo o coração, então ficaremos livres de toda desgraça, né? Espiritualmente falando, né? No nosso tempo presente, né? As televisões, os jornais, né? O mundo, né, secular, eles mostram muitas coisas que não combinam com a palavra de Deus, que mostrando mais ou menos só as desgraças do mundo, né? E é preciso nós estarmos muito atentos para nós absorvermos, né? As coisas boas, deixar essas coisas que transmite tristeza, às vezes raiva, né? Agora, o mundo, eles gostam de anunciar coisas que não têm valor, que é nociva. Inclusive os jornais, as televisões, eles sabem que tem muita audiência com essas coisas que chamam a atenção das pessoas. As pessoas estão inclinadas para essas coisas, né? E nós sabemos que a maioria dos programas da televisão, cinemas, né? Até mesmo às vezes rádios, são programas indecentes, imorais, e nós não temos o que fazer, porque a palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior, né? Nós sabemos que os pais, as mães, os líderes que se prezam a defender as coisas certas, mas infelizmente se acham impotentes, né, para combater esse tipo de coisa, porque nem mesmo as autoridades estão mais olhando para isso, né? Mas a Igreja de Jesus Cristo, ela não tem libertinagem, né? Liberdades para as pessoas pecarem e fazer as coisas que querem.
de maneira nenhuma Deus aceita essas coisas que o mundo oferece, até porque a igreja ela é reservada, né? Mas Jesus, falando em Mateus aqui 7:24, ele diz, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhado é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, né? Não palavras terceirizadas pelo diabo, que vêm para abalar, né? Respectivamente os pais de família, as próprias famílias, né? E vem toda a perversão indecente, e na verdade Satanás até gosta, porque isso é uma coisa que Satanás gosta que aconteça na família. Mas nós precisamos ouvir, irmãos e amigos, é a verdade. A verdade é que prevalece e que salva as pessoas, né? Por isso que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar até Deus a não ser através da verdade, né? A verdade é tremenda. Agora, quem pratica essas coisas que se indecente, promiscuidade e toda imoralidade, esses a gente já sabe que eles já estão condenados pelas ações, não pelos governos, por essas coisas que eles não têm força para isso, não, porque também estão cometendo delitos contra Deus. Mas nós estamos na palavra de Deus. E Jesus disse, desceu a chuva, no 25, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Aquela casa é você e eu. Nós somos a casa de Deus, né? E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa casa é o nosso corpo, onde o nosso espírito mora. Aí vem o vento, vem a chuva, combate a casa, e a casa que está edificada em cima do Cristo não cai, porque é um coração confiante em Deus, se recreia em Deus, fica feliz em Deus, descansa em Deus. Então, uma pessoa dessa, ela está muito segura, muito segura. Agora, vale a pena se dedicar e se inclinar para Deus? Claro que vale. Agora, você sempre resolve a reverenciar e a respeitar uma pessoa ou não. Muitas pessoas não respeitam a Deus, né? Porque respeitar a Deus implica em acreditar na sua palavra e colocá-la em prática no seu dia a dia. Isso faz toda a diferença. E isso é uma ética celeste, né? A ética é a ciência da conduta ideal do indivíduo. Faz toda a diferença. E a Bíblia diz que Deus, ele anda atrás dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores. Né? Vale a pena nós nos dedicarmos a esse Deus tão poderoso, no sentido de honrá-lo, de obedecer, né? De procurar entendê-lo no que se refere
a prática. As pessoas querem ir para o céu, mas elas querem ir sem a ética cristã, né? Sem a ética. Mas a ética, ela é um regulamento de todo lugar que você está, né? É no trabalho, é em casa, é na igreja, né? A ética, ela equilibra, ela nos leva a agir de acordo com a verdade, né? E os pregadores, eles estão no mundo, né? Falando e pregando, mostrando ao povo que eles precisam do Senhor Jesus para a salvação das suas almas. Mas, como o profeta Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A nossa pregação, mais ou menos, deve ser como a pregação do Senhor Jesus Cristo, impactante. Toda verdade, para quem é da mentira, é uma afronta, né? Você falar para uma pessoa que está na mentira, ela fica revoltada, né? Revoltada. E qualquer pregador, qualquer pessoa, né, que não prega a verdade, ela é um cúmplice, né? É um cúmplice, ela é um cúmplice de aquela pessoa ir para o inferno por causa dela. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo no país inteiro, lá em Jerusalém, no Brasil, na Alemanha, né? E é preciso nós tomarmos posições para que nós possamos a cada instante na vida encarar as dificuldades, as provações, as lutas, os confrontos, com pessoas que não estão do lado da palavra de Deus, e a gente enfrentar. Porque se tem alguma coisa que salva, se chama a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Aí na hora que a verdade chega na sua vida, aí a gente vai saber a diferença entre o que construiu a sua casa na areia e o que construiu na rocha eleita, que é Jesus, né? Os ventos da dificuldade, das lutas, das tentações, das provações, isso de cunho espiritual, de cunho biológico, mas quem construiu a sua casa sobre o Cristo, que é a rocha eleita, ele vence. Agora, liga isso com aquilo que o Senhor Jesus falou usando os discípulos, né? Todo aquele que é de Deus vence o mundo, né? Todo aquele que é de Deus vence o mundo. Agora, quem é de Deus? Quem está na rocha eleita, quem está no Cristo. Esse é de Deus. E Deus, ele não tem favoritismo, né? Deus não tem pessoas que ele coloque a sua mão e dê aquele jeitinho que o mundo dá, não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele não poupou nem o seu filho. Então vale a pena nós acreditarmos nessa palavra tão gostosa e tão maravilhosa e a gente começar a ouvir essa palavra. Mas ouvir aí não é escutar. Escutar é biologicamente falando. Mas ouvir significa ouvir com o espírito
ouvir com o ouvido do Espírito, um ouvido espiritual, e praticá-lo. Agora, vale a pena as pessoas se dedicarem, pois estamos nos dias finais, né? Estamos nos dias finais. Agora, tanto no Antigo como no Novo Testamento, teve pessoas que blefaram diante de Deus, como, né, Belsazar, aquele rei incrédulo, né, que desprezou Deus, usando os utensílios sagrados, né, e achava que podia fazer isso e ficar impune. Mas a mão de Deus estava lá na parede, escrevendo a sentença dele. E na mesma noite, ele arruinou a sua vida. Motivo: não estava edificado sobre a rocha. Não cumpria a palavra de Deus. É um louco, é um desorientado, um desajustado, um tolo, que acha que pode fazer uma coisa assim e ficar impune. Sabe, irmãos, cada dia nós precisamos dar credibilidade a essa palavra. Termos apreço pela Bíblia Sagrada, isso faz toda a diferença. Agora, nós vemos os homens que edificaram a sua vida sobre o Cristo de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E muitos também têm construído a sua vida sobre o Cristo, né? Nós temos pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Agora, na hora que Moisés estava diante do mar e o inimigo atrás, de um lado e outro montanhas, ele estava bem amparado, né? Porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. E Moisés escutava com seu ouvido espiritual e as praticava. Por isso que ele não teve problema. Deus disse: toca no mar, e o mar vai se abrir, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Aí Deus providenciou agora. Deus providenciou o Senhor Jesus Cristo, né? O seu Filho maravilhoso, para que nós tivéssemos essa firmeza, né? Firmeza, né? Os momentos, os dias que nós vivemos são os dias ruins. São dias em que nós precisamos tomar cuidado. E esse é o momento em que todo crente, ele deve estar com os seus pés na rocha eleita. Aí você pode perguntar: pastor, como é que a gente pode estar com os nossos pés na rocha eleita? Só quando nós estivermos praticando. Como diz aqui Mateus 7, né? E 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram o rio, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, que Deus te abençoe. E Deus me abençoe. E nós tenhamos a sabedoria do céu, o bom senso de um ser humano equilibrado pela palavra de Deus. E nunca sairmos dessa rocha
Porque na hora do vendaval, principalmente como nós estamos passando agora, quem está bem edificado, há uma diferença totalmente de quem não está edificado na rocha. Porque as dificuldades só não derrubam, a pandemia só não perturba e tira a paz de quem está em Cristo. Por isso que o salmista tem razão no Salmo 91, dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o esconderijo de Deus é a rocha eleita, é Jesus Cristo. Tá? Então, não perca o bom senso. Não deixe os seus sentidos, a razão, desviar você da palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada, a palavra de Deus é a geradora da fé. Por isso que Deus nos abençoe grandemente com esta palavra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.